Sibéria. Existe um lugar na Terra onde jogar um copo de água fervendo para o alto não faz ela cair no chão. Ela some no ar, transformada em pó de gelo antes de tocar o solo. Existe um lugar onde encostar a mão sem luva numa maçaneta de metal não dói. Ela gruda na sua pele, como se fosse cola. E existe um lugar onde, se o motor do seu carro desligar, você tem menos tempo de vida do que o trajeto até sua casa. Esse lugar existe, e 300 mil pessoas escolheram viver nele. Bem-vindo à Sibéria. Hoje você não vai só conhecer o lugar mais frio habitado do planeta. Vai descobrir como é sobreviver um único dia nele. Para chegar ao coração gelado da Sibéria, existe só uma estrada. 2.000 quilômetros de gelo. Os russos a chamam oficialmente de Rodovia Kolyma. Os locais não. Eles têm outro nome. E ele não é um apelido. É uma descrição. Estrada dos Ossos. Ela foi cavada por prisioneiros do Gulag, sob ordens de Stalin, com picaretas e mãos nuas, em temperaturas de 50 graus negativos. A regra era simples e brutal. Quem morresse durante o trabalho não ganhava um enterro. O corpo virava parte da fundação da estrada, coberto por cascalho e esquecido. Isso significa uma coisa. Hoje, cada metro que um carro percorre ali, ele está literalmente rodando sobre um cemitério que ninguém nunca marcou. E a estrada continua cobrando seu preço. A regra número 1 de quem dirige por lá é: nunca viaje sozinho, porque se seu carro quebrar e nenhum outro veículo passar nas próximas 2 horas, você não vai se atrasar. Você vai morrer. O frio invade a cabine em minutos. O vidro congela por dentro. O sangue engrossa. E o fim chega em silêncio. E é só depois dessa estrada que a Sibéria realmente começa a mostrar do que é capaz. Yakutsk, a maior cidade do mundo construída sobre permafrost contínuo. Um solo que nunca, em milhares de anos, descongelou. A primeira coisa que você percebe ao chegar não é o frio. É que você não consegue enxergar. A cidade inteira, boa parte do inverno, fica coberta por uma névoa espessa de gelo. Não é neblina natural. É a fumaça dos carros, das fábricas, e a respiração de milhares de pessoas, todas congeladas em suspensão no ar parado, formando uma nuvem que não se dissipa. Você anda pelas ruas enxergando vultos a 2 metros de distância, como um fantasma na sua própria cidade. Mas se você acha que isso já é o extremo, é hora de ir mais fundo. Literalmente 2 dias de carro mais fundo. Oymyakon.
vilarejo que já registrou menos 71,2 graus. Pare e pense nesse número por um segundo. É mais frio do que a temperatura média registrada em Marte. Aqui, a caneta para de escrever porque a tinta congela. O celular morre em segundos se ficar exposto ao ar. E se você usa óculos de armação metálica, o frio pode literalmente queimar sua pele, deixando cicatrizes permanentes no seu rosto. E mesmo assim, sabe qual é a regra de quando as escolas fecham em Oymyakon? Só abaixo de menos 52 graus. Acima disso, mesmo a menos 50, mesmo a menos 51, é só mais um dia normal de aula. Enquanto humanos precisam de paredes triplas e toneladas de carvão para não morrer, a vida selvagem ali não sobrevive ao frio. Ela foi moldada por ele. Esqueça os ursos polares. O verdadeiro tanque de guerra biológico da Sibéria é o cavalo Yakut, um animal que passa o inverno inteiro ao ar livre, sem celeiro, a menos 60 graus, entrando em um estado quase de hibernação para economizar energia. O pelo é tão denso que a neve nem derrete sobre o corpo dele. E as renas árticas escondem um segredo ainda mais estranho. Os olhos delas mudam de cor com as estações. Dourados no verão, azul profundo no inverno. Uma mudança que permite enxergar luz ultravioleta refletida na neve, encontrando comida onde um humano ficaria completamente cego. Onde a presa resistente, a predadora à altura. O lobo siberiano não hiberna. Ele patrulha, com patas largas que funcionam como raquetes de neve naturais.
Para ele, o inverno não é um problema. É a temporada de caça. Um corpo humano na Sibéria queima até 6.000 calorias por dia só para se manter aquecido. Isso muda tudo sobre como as pessoas comem. No mercado central de Yakutsk não existem freezers. A cidade inteira é o freezer. Peixes congelados ficam empilhados verticalmente como se fossem toras de lenha. O leite não é vendido líquido. É vendido em blocos sólidos, como tijolos brancos. E a iguaria mais respeitada da região nem é cozida. Chama-se estroganina, peixe pescado sob o gelo, que congela instantaneamente ao sair da água. Os locais raspam fatias finíssimas do peixe duro como pedra e comem cru, só com sal e pimenta. A gordura derrete na boca e aquece o corpo de dentro para fora. É, literalmente, o combustível de sobrevivência numa terra onde nenhuma verdura cresce. A lógica se inverte em tudo. A geladeira elétrica em muitas casas não existe para resfriar, existe para impedir que a comida congele demais. O verdadeiro freezer é a janela. E a água, em muitos vilarejos não existe encanamento. A solução é radical. Homens vão até rios congelados e literalmente cortam blocos de gelo com serra elétrica, empilham em casa e derretem pedaço por pedaço conforme a necessidade. A vida ali é um ciclo constante de transformar sólido em líquido. Até o banheiro se torna um ato de coragem. A maioria das casas em Oymyakon não tem banheiro interno. Se você precisar ir de madrugada, a menos 50 graus Go, você sai de casa. Corre pela neve até uma cabana com um buraco no chão. E não pode ficar lá por mais que poucos minutos. O frio se torna fisicamente perigoso. Olhe para os prédios de Yakutsk e algo vai parecer errado. Nenhum deles toca o chão. Todos ficam erguidos sobre pilares de concreto, flutuando cerca de 2 metros acima do solo. O motivo é o permafrost. Se um prédio fosse construído direto sobre o chão, o próprio calor do edifício derreteria o gelo abaixo dele.
a fundação viraria lama e o prédio afundaria. Mas há um segundo perigo invisível e constante. O aquecimento das casas vem de centrais térmicas que bombeiam água quente 24 horas por dia. Se esse sistema falha, os moradores têm uma janela de 3 a 5 horas para consertar antes que a água parada nos canos congele, expanda e estoure toda a tubulação. Quando isso acontece, a casa morre. Vira um bloco de gelo inabitável até a primavera chegar. Depois de tanto falar sobre o corpo, é hora de falar sobre a mente. Porque o inimigo mais silencioso da Sibéria talvez nem seja a temperatura. É a noite polar. Dependendo da região, o sol simplesmente não nasce por semanas, às vezes meses. O corpo humano, privado de luz, para de produzir serotonina e vitamina D. O relógio biológico quebra. A depressão sazonal atinge níveis que os próprios moradores descrevem como mais difíceis de enfrentar do que o frio físico. E, ainda assim, é exatamente nesse ambiente hostil que surge a regra social mais forte do lugar: solidariedade obrigatória. Se um carro para na estrada, o próximo motorista tem o dever moral de ajudar. Ninguém é deixado para trás, porque ali, ser individualista tem um preço simples. Você morre sozinho. A Sibéria não perdoa erro. Ela cobra respeito todos os dias. Mas para quem nasceu ali, o frio não é sofrimento. É identidade. E talvez seja isso que esse lugar realmente ensina. O corpo humano é absurdamente frágil diante da natureza. Mas o espírito humano, quando precisa, encontra um jeito de continuar. Teimoso. Bonito. E gelado. Se esse vídeo te fez sentir o frio na espinha, o próximo destino já está pronto. Dos vulcões mais ativos do planeta aos abismos mais profundos do oceano. Se inscreve no Planeta Vivo, ativa o sino. A próxima expedição sai antes do que você imagina.